Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Questões de Concursos Públicos e Desafios de Raciocínio Lógico. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a planilha eletrônica Excel, né? O Excel é uma ferramenta muito importante no mercado de trabalho. Se você for fazer um estágio, se você for trabalhar, com certeza você vai se deparar com esta ferramenta. Com o Excel, você pode trabalhar manipulando dados, você pode gerar relatórios, você pode gerar gráficos, você pode fazer controle de notas escolares, fazer orçamento, fazer análise de dados, dentre outras atividades. Então, a gente vai mostrar para vocês hoje uma aula bem básica do Excel. Nós vamos seguir esse roteiro, vamos falar sobre célula, sobre como selecionar células, como selecionar células alternadas, as operações básicas no Excel de soma, subtração, divisão, multiplicação, média e potência, e vamos mostrar uma planilha eletrônica chamada controle de notas e situação dos alunos. Primeiro vamos mostrar para vocês definir o que é célula, né? Aqui nós temos as colunas, ó. Aqui nós temos as colunas que elas estão marcadas com as letras, né? A, B, C, D, ó, A, B, C, D e assim vai, né? Sucessivamente. As linhas 1, 2, 3, 4, né? E para a gente definir uma célula, eu vou colocar aqui um valor 80. Este valor ele está na célula C2. É o encontro de uma coluna, tá, com uma linha. Então aqui eu tenho uma célula C2. Se eu clicar aqui, olha, aqui eu tenho uma célula E3. Olha, coluna E, linha 3. Aqui é a célula E3. Célula F3. Aqui, célula A1. Então é o encontro de uma coluna com uma linha. Tá? A definição de célula. Como selecionar células? Vamos mostrar para vocês aqui como selecionar. Vamos supor que eu queira selecionar as células, né? Ó, C2 até D3. Eu selecionei as células que começam aqui na célula C2 até D3. Fiz essa seleção. Eu clico e arrasto, olha, selecionei, ó. Fiz várias seleções aqui. Agora, para eu selecionar células alternadas, eu tenho que fazer o seguinte, olha, porque quando eu seleciono uma e vou selecionar a outra, a primeira apaga. Então, para me manter várias células selecionadas, eu aperto a tecla Ctrl, né? A tecla que é CTRL, que é a tecla Ctrl, eu mantenho a tecla apertada, aí eu posso selecionar outras células sem apagar as anteriores, ok? Então basta que eu segure a tecla Ctrl, né? Mantenha ela apertada. Aí eu soltei a tecla Ctrl, clique em qualquer lugar, apaga tudo. Então aqui nós sabemos já como selecionar células e como selecionar células alternadas. Vamos ver as operações básicas no Excel. Eu montei aqui as operações para a gente aprender como montar as fórmulas. A gente vai aprender como montar fórmulas para soma, subtração, divisão, multiplicação, média e potência. Colocamos aqui alguns valores. Então, eu vou fazer uma fórmula. Deixe-me apagar esse resultado aqui. Tá? Vou apagar
esses outros que estão já aqui prontos para a gente fazer tudo de novo, né? A gente começar do zero. Então aqui neste caso eu quero fazer uma soma desses valores. Então nós vamos mostrar dois tipos de soma. Toda fórmula no Excel a gente começa com o sinal de igualdade. Então eu vou somar as células, todos esses números. Então eu vou colocar as células, ó, esse número 12, ele está na célula B3. Então eu coloco B3 mais, olha, o 23 está na célula C3. C3 mais, o 40 está na célula D3. D3 mais, o 12 na célula E3. E3 mais, e o outro valor está na célula F3 mais F3. Agora é só, quando eu der um Enter, vai aparecer o resultado da soma. Olha, eu vou dar Enter, olha o resultado da soma. Eu clico em cima do resultado e eu tenho uma fórmula aqui em cima, olha. A fórmula está aqui. Então, o valor 132, nós somamos, né? Agora, nós digitamos célula por célula. Aqui, se eu tiver, por exemplo, 100 células, né? Então, vai ser muito trabalhoso digitar 100 células. Por isso, nós temos essa outra fórmula. Igualdade, vou colocar a palavra soma, abre parêntese, vou colocar a primeira célula, que é B12, que é B3, olha, coluna B, linha 3, que é B3, vou colocar dois pontos e vou colocar a última célula, que é F3, que é onde eu tenho o valor 45. F3, fecha parênteses, quando eu der um Enter, vai aparecer aqui o resultado. Vou dar um Enter, olha, o resultado 132, igual ao outro resultado. Então vocês podem escolher. Se vocês tiverem poucas células para somar, pode utilizar essa fórmula. Se vocês tiverem muitas células, então utilizem essa fórmula que é mais prática, ok? Então aprendemos a fazer a soma. Agora vamos aprender a fazer a subtração. Olha, eu quero subtrair 40 de 15 e o resultado aqui. Então, sinal de igualdade, né? Toda fórmula começa com sinal de igualdade. Então, quero subtrair a célula B5, é onde tem o valor 40, B5 menos 15, que é F5. F5. Aí eu vou dar o Enter, ó, o resultado 25. Quando eu clico em cima dela, a fórmula aparece aqui. Ok? Vamos fazer a divisão. Eu quero dividir 50 dividido por 2. Então, sinal de igualdade, né? A célula que tem o 50 é a célula B7. B7, a barra, que é a divisão, dividido por F7, que é onde tem o 2. F7. Então, vou dar o Enter. Olha aí, deu Enter. Então, o que apareceu? O resultado. Se eu clicar em cima do resultado, eu consigo ver a fórmula aqui em cima. Ó. Agora, vamos aprender a fazer a multiplicação. Então, sinal de igualdade. A célula, o 8 está na célula B9. B9. A multiplicação é o asterisco. O asterisco é o sinal de multiplicação no Excel. Então, eu quero multiplicar B9 por F9. Então, aqui F9. Aí eu vou dar o Enter. Ó, aparece aqui o resultado. Se eu clicar em cima do resultado, eu vejo a fórmula aqui em cima, nesta barra. Vamos agora fazer a média. Vou mostrar para vocês duas fórmulas de fazer a média, né? A primeira, eu vou usar
O que é uma média? É a soma, né, dos valores dividido pela quantidade de valores. Então, vamos colocar aqui igualdade, vamos fazer a soma primeiro, né? Soma, abre parêntese, vou colocar a primeira célula, que é o B11, dois pontos. Agora a última célula, que é F11, fecho parêntese e dou o Enter. Ó, quando eu der o Enter, vai aparecer aqui a soma. Só que eu tenho a soma. Agora eu tenho que dividir pela quantidade de elementos. Eu tenho quantos elementos? 5. Então eu clico duas vezes aqui, ó. Aí volta a fórmula. Aí eu vou dividir por 5, olha. Dividir por 5, eu dou o Enter. Eu poderia ter feito logo completo, mas eu quis mostrar para vocês primeiro a soma e agora dividindo por 5. Eu vou dar o Enter, ó. Então a média é 7. Usei a soma dividido pela quantidade de elementos. Calculei a média. Agora eu posso calcular a média de uma forma mais prática. Usando, olha, igualdade, vou usar a palavra média, né? Abre parêntese, vou colocar a primeira célula que contém o 7, que é B11, dois pontos, e a célula que contém o último valor, F11, fecha parênteses e vou dar o Enter, ó. Quando eu dou o Enter, apareceu o mesmo resultado, logicamente, que é a mesma média, só que de fórmula diferente. Olha, aqui tá, é mais prática usar a forma da média, que você não precisa dividir pela quantidade de elemento, ok? Vamos agora à potência. Eu quero fazer 2 elevado a 3. Como é que eu faço? 2 elevado a 3. Sinal de igualdade. Coloco primeiro 2, agora eu coloco o acento circunflexo, tá? Que é a potência, é o acento circunflexo, né? E o 3, olha. Sinal de igualdade, 2, circunflexo e 3. Eu vou dar o Enter, olha. Vai aparecer o quê? O resultado 8. Então, nós temos aí o resultado de 2 elevado a 3. E a fórmula fica aqui em cima. Ok, pessoal? Aprenderam as operações básicas. Agora nós vamos fazer a planilha, né? Essa planilha, controle de notas e situação dos alunos. Aqui nós vamos utilizar só a média, que nós já sabemos como fazer. Olha, a média do primeiro período, nós temos aqui AV1, AV2, AV3. Aí eu quero a média do primeiro período. Aí tenho novamente AV1, AV2, AV3. Eu vou calcular a média do segundo período. Agora aqui eu calculo a média final. E aqui a situação do aluno. Eu quero ver se o aluno está aprovado ou não. Então nós precisamos construir fórmulas para todas essas situações. Então vamos calcular aqui, montar a fórmula da média do primeiro período. Então, sinal de igualdade, vou usar a palavra média, né? Abro parêntese. A minha primeira nota está aqui, olha. E quando eu clico aqui, ela já entra aqui também automático. Você pode utilizar dessa forma. Agora eu coloco os dois pontos e vou colocar o D3, né, que é a última casa, é o D3. Então eu vou colocar aqui o D3. Fecho parênteses e eu vou dar o Enter. Ó, Enter. Então tenho aqui a média 7,7. A fórmula está aqui em cima. Então inicia no B3, olha, B3, e a última nota está no D3. Então aqui eu tenho a fórmula da média. Agora eu preciso fazer novamente para todos os alunos? Não, eu não preciso. Basta eu copiar. Para copiar, eu clico nessa alçazinha, bem aqui, ó, no cantinho. Embaixo tem uma alçazinha. Eu clico e arrasto, olha. Então, ó, quando eu soltar, feito a média para todos os outros alunos, olha.
está feita a média para todos os outros alunos. Então aqui eu tenho a média do primeiro período. Vamos fazer a média do segundo período. Igualdade, a palavra média, abro parêntese, a primeira célula de AV1 é F3. Então, F3, 2 pontos. Qual é a última célula? Olha, H3, onde tem a nota AV3, né? Então, H3, H3. Fecho parêntese e dou um Enter. Aqui está a média do segundo período. Não preciso fazer novamente para todos os alunos. Eu vou copiar, olha, eu clico aqui nessa alça e arrasto para todos os alunos. Pronto, já tenho a média para todos os alunos. Agora eu quero saber a média final de cada aluno. O que é a média final? Eu vou fazer a média dessas duas médias aqui. São duas notas, eu vou somar e dividir por 2, né? Que é a média. Então eu vou aqui fazer a soma, né? Igual, soma, ou eu posso, em vez de escrever a palavra soma, como eu tenho só 2 células, eu vou colocar as células, né, entre parênteses. A primeira média está na célula E3, então coloco E3, mais a outra média está na célula I3, então, I3, fecho parênteses e divido por 2, né? Olha, divido por 2, porque são duas notas. Eu vou dar Enter, ó. Pronto, aqui eu tenho a média final da Amanda. A Amanda tem a média do primeiro período, tem a média do segundo período e a média final. Eu não preciso, como eu falei antes, fazer para os outros, basta eu copiar. Olha, vou copiar para todos os outros, olha. Pronto, arrastei, olha. Aqui eu tenho a média de todo mundo, né? Já tenho a média de todo mundo. Agora eu vou fazer uma fórmula para ver a situação de cada aluno. Aqui nós vamos fazer uma fórmula usando o se, né? Se o aluno tiver uma média maior ou igual a 6, ele está aprovado. Então vamos construir essa fórmula. Muito bonita essa fórmula. Ó, igualdade, se, abro parêntese. Então qual é a condição? É a média maior ou igual a 6. Onde é que está a média final? Está na célula J3. Então J3, se J3 for maior ou igual a 6, né? Essa é a condição, aí eu separo por ponto e vírgula a condição. Então, se for verdade, o que acontece? O aluno está aprovado. Então, nós vamos colocar aprovado entre aspas, né? Então, vai estar aprovado. Fecho aspas, ponto e vírgula para separar outro comando. Se não for verdade, se J3 não for maior ou igual a 6, é porque é menor. Se é menor, ele está reprovado. Então, vamos colocar aqui a palavra reprovado. Ok? Fecho aspas, fecho parênteses. Pronto, a fórmula está montada. Basta eu dar o Enter agora. Eu vou dar Enter, ó. Pronto, o que aconteceu? Olha, a Amanda está aprovada. Por quê? Porque ela tem média 6.7, né? E quando eu clico aqui em cima, aqui aparece aprovado ou reprovado, mas a fórmula está aqui nessa barra de tarefa, ó. A fórmula está aqui. Então não preciso fazer para os outros, basta eu copiar, clico aqui e arrasto, olha. Pronto, ó. Pronto, copiei para os outros. Aqui eu tenho que reprovado, tenho aqui a Cálita, tenho Ismael e tenho a Suzane reprovados, porque as médias deles, olha, são menores que 6. Mas vamos supor que aqui, ó, vamos supor que eu tenha errado, né? A média de AV2 da Cálita não era 2, era 8. Eu digitei errado, então eu vou corrigir para 8. Quando eu corrigir, automaticamente as médias
da Cálita vão ser alteradas e, consequentemente, a situação, se ela atingir uma média maior que 6. Então, eu vou colocar 8 para ela e vou dar um Enter. Olha, ela ainda, a média melhorou, mas ainda não foi suficiente para ficar aprovada. Então, eu vou mudar essa AV2 dela aqui, ó. Essa AV2 era 5, vou colocar 8 também. Dou um Enter. Opa! Olha, agora ela ficou aprovada. Ficou com média 6,1. Perceberam que basta eu alterar qualquer nota, então a situação altera, se for maior que 6, a média final altera, a média do período altera, tudo é alterado automaticamente. Uma situação interessante que eu quero mostrar para vocês é quando eu tenho o aluno está reprovado, eu quero que apareça aqui de vermelho. Então, como é que eu faço? Então, nós vamos utilizar a formatação condicional. Então, aperto aqui na formatação condicional, aí eu vou colocar aqui regras de realce e vou dizer que quando a situação for igual a, né? Olha, vou usar essa opção aqui. Quando for igual a uma palavra, eu vou colocar aqui reprovado. Quando for igual a reprovado, eu quero que mude a cor. Então, o texto é vermelho. Ok. Pronto. Agora eu vou copiar para todos os alunos, ó. Viu? Aqui, quando é reprovado, olha, já apareceu agora em vermelho, porque eu fiz essa formatação condicional. Então, percebam aqui, se eu mudar aqui, olha, só para mostrar para vocês que vai alterar, eu vou colocar aqui uma nota para a Amanda ficar reprovada. Vou colocar aqui, em vez do 10, eu vou colocar 2 para a Amanda. Vou dar o Enter. Olha aí, ó, ficou reprovado. Aí alterou a cozinha. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né? Aguardo vocês nos meus próximos vídeos. A gente vai continuar montando vídeos do Excel com mais situações, mais fórmulas, né? Situações diferentes, ok? Um grande abraço para todos e até o nosso próximo vídeo.